Estamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina, uma lição maravilhosa onde estamos aprendendo mais da Palavra de Deus. E essa semana estamos aprendendo o tema geral Testemunhando ao Mundo. E nesse segundo tópico temos o tema Pregando mediante as boas obras. Olha só, vamos falar aqui de evangelismo. Prático. E é prático, né? É através de ação, através de obras. É verdade. Primeira pergunta. Por que todos os verdadeiros cristãos são vistos como estrangeiros e até mesmo como inimigos deste mundo? Porque eles vivem totalmente na contramão do mundo. Enquanto as pessoas vivem buscando benefícios próprios, puxando tapetes, tentando acumular para si coisas que são de outros quando não tem ninguém vendo, o cristão, ele vive uma vida de honestidade, uma vida de integridade, e ele entende que ele pode glorificar a Deus através da prática das boas obras. Isso não é para que ele seja visto como melhor, a sua motivação é perante Deus. Então as pessoas podem até criticar, mas você é um bobo, ninguém faria isso que você fez. Então a motivação do cristão é diferente, né? Então, nos dias de Paulo, falar de Cristo, e esse Cristo que foi crucificado era uma grande vergonha. E Paulo, ele chegou a escrever e ficou registrado para nós, né? 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Falar da cruz era algo desesperador nos dias de Paulo, quando se tratava de pessoas romanas, por exemplo, né? Então, falar desta palavra, cruz, tinha que estar longe do cidadão romano, tinha que estar longe do pensamento do romano, longe do corpo dele, dos olhos e ouvidos. Era algo bem averso pensar em cruz. A crucifixão que era praticada pela nação romana, ela foi ampliando. E onde os romanos passavam, essa sentença muito cruel e era a pior das mortes, era praticada. E após a crucifixão acontecia algo triste, a cremação e decapitação. Então, era uma coisa muito estranha de falar de um Cristo que morre numa cruz, né? E assim como Paulo viu essa contramão, sendo um cidadão romano, apesar de ser da tribo de Benjamim também, mas ele se via na contramão e ele não se envergonhava disso, né? E ele apresenta que para o homem natural era impossível compreender essas coisas, porque se discernem as coisas espirituais espiritualmente. Então, os cristãos são vistos como pessoas estranhas mesmo, né? Porque a mentalidade do mundo está totalmente diferente com a prática do cristão. Exatamente. Inclusive, o segundo parágrafo da nota, o terceiro, né, começa assim: a mentalidade do mundo não está mais em harmonia com o Espírito de Cristo hoje do que em épocas passadas. Continua e se a perseguição foi terrível lá naquele tempo, hoje as coisas estão um pouco menos... Está aqui disfarçada, segundo a nota, né? Exatamente. Hoje estão mais disfarçadas. Mas o ímpeto contra o pensamento verdadeiro do cristianismo é igual. Sim. As pessoas, elas condenam, elas criticam, elas aborrecem. Sim. Porque, em outras palavras, aqueles que estão em trevas, eles amam as trevas e não querem a luz no meio delas para que as suas obras não sejam reveladas, né? Perfeito. Então, por isso vem aí a perseguição, vem o descontentamento do mundo para com aqueles que agem de uma forma diferente. Perfeito. Um exemplo é quando acontece aí de alguém estar na faculdade, vê uma perseguição aí, por que você não está aqui na aula na sexta-feira à noite? Né? Então, eu já passei por essa crítica. Tem gente que diz que é crente aí
e fica faltando as aulas na sexta-feira à noite, vai ser reprovado. Eu vou reprovar você. Eu tive um grande debate na faculdade sobre isso aí. Sim. Então, somos criticados como cristãos. Não, isso aí não tem nada a ver. Teve um professor de metodologia científica que diz, Deus perdoa. Você não vai ajudar a sua igreja, você sendo uma pessoa mais culta? Digo, não é bem assim, professor. Então, é uma visão bem diferente. Né? Exatamente. Inclusive, quero lançar como desafio para você, deste tópico, para compartilhar qual tem sido a sua experiência de estar na contramão do mundo, de estar remando contra a maré. Experiências na escola, experiências no trabalho, experiências do seu dia a dia. Como tem sido lidar com isso? Compartilhe a sua história, queremos conhecer a sua experiência e, de repente, a sua experiência vai incentivar, vai inspirar outras pessoas a permanecerem fiéis diante da correnteza, da maré contrária aí da mundanidade. Pergunta B. O que Pedro indica como a melhor técnica na pregação do Evangelho e no trato com a ignorância dos homens insensatos? Qual é a melhor técnica de trabalho missionário? Bom, a melhor técnica é pregue em todo o tempo e, quando necessário, utilize palavras, né? Então, quando nós praticamos boas obras, isso silencia as pessoas. Na versão NVI, e o verso 15 aqui de 1 Pedro 2,15, mostra que Deus quer que nós façamos o bem para que as pessoas que são ignorantes, as pessoas que são tolas, não tenham nada que dizer. É simples assim, né? Então, quando nós andamos fazendo as coisas certas, quando nós não temos erros, não temos pontos que podem ser levantados contra nós mesmos, como errantes, né? Então, fica um ótimo exemplo, não tem o que eles falarem. Aí aqui a gente pode puxar o exemplo de uma pessoa que faz tudo perfeito e não dá motivos, né, para que seja criticado, né? Então, na Bíblia nós encontramos vários patriarcas, né? E eu achei aqui interessante citar o caso de Paulo e Silas. Eles não pregaram para o carcereiro. Primeiro eles agiram. Eles estavam ali com sangue correndo pelas costas, estavam ali bastante, né, sofrendo bastante dores, mas cantavam, veio um terremoto e eles viram que o carcereiro ia se matar. E eles, em vez de criticarem a ação ali do carcereiro, eles foram lá ajudá-lo. Olha, por que você vai fazer isso? Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E qual foi o resultado? Ele pediu... O que eu faço para ser salvo? Exatamente. Não teve um sermão. Saber mais, né, sobre o caminho. Né? Então é isso aqui. Então, quando a gente tem a prática das boas obras, silencia toda a crítica. É isso aí. Muito bem. Então, é algo que nós devemos ponderar. Às vezes nós queremos falar, distribuir literatura, criar situações de comunicação apenas com palavras, mas as obras não são condizentes, e aí aquilo que é dito acaba tendo um prejuízo muito grande, porque as obras não correspondem. Sim. Então, primeiramente, chegam-se as obras. Jesus, por um dia, ele curava as pessoas, depois ele pregava. Primeiro ele preparava os corações para receber a mensagem. Quebrava as barreiras impostas por tradições, por preconceitos, para depois, e isso ele fazia através das ações, né? Sim. Das boas obras, para depois anunciar o Evangelho. Às vezes nós, pelas nossas atitudes, nós não comunicamos o Evangelho, Sim. mas queremos forçar o ensinamento teórico. Teórico daquilo que talvez nós mesmos estamos tendo dificuldades de viver. Então, precisamos orar para que primeiro o Senhor transforme os nossos corações, para que nossa vida seja a luz ao mundo. E então, no momento certo, barreiras quebradas, podemos abrir os nossos lábios e anunciar o Evangelho. Rosilei, houve um trabalho evangelístico que foi feito por uma família bem diferente. Querido amigo internauta, você que está nos acompanhando aí, que trabalho diferenciado você poderia fazer? Já pensou? Imagine você estar em casa e daqui a pouco você vê uma porção de lixo caindo no seu quintal.
Olha, Luzilei, é difícil, né? O O vizinho que você vai jogando por pensar cima do do vizinho muro? jogando lixo no seu quintal e você vê o lixo caindo ali? E isso vai um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aconteceu o fato de uma família cristã superou o que talvez outras pessoas não fariam da mesma forma. Cultivou um canteiro com aquele lixo que vinha do vizinho. E, claro, alguns meses se passaram e nasceu um belo pé de mamão. E quando os mamãos estavam amadurecendo, aquela família cristã retirou alguns mamãos e o chefe da família rodeou a quadra e chegou na casa da pessoa que morava ao fundo da sua casa. Disse: olha, eu estou aqui para trazer um presente para vocês. Esse mamão aqui nasceu resultado do lixo que vocês jogaram lá atrás. Olha, eu vim trazer para vocês. Que evangelho, hein, Luzilei? Aí sim é evangelho. Né? Aquela família perguntou: mas qual é a igreja que você assiste? Aonde é o endereço? E foram lá. E pronto. Tinha tudo para ter uma confusão. Exatamente. Agora tinha mais um irmão da fé no fundo da casa. Exato. Que pregação, né? Tudo depende de atitude. Atitude. A forma como nós reagimos diante do que o mundo nos traz, né? Uhum. Se o mundo está combatendo contra nós, nós aceitamos o conflito e entramos nessa guerra Aí apenas somos iguais. brigando um contra o outro, nos tornamos iguais. Não tem nada diferente. Agora, quando nós pagamos o mal com o bem, aí o evangelho fica transparece em evidência, e fica em evidência. E que o Senhor nos ajude a viver esse evangelho, né? É verdade. Para que possamos pregar mediante as boas obras. Amém.